Olá, eu sou a Fabi Fonseca, jornalista da Seafood Brasil. Fui convidada pela Alaska Seafood Marketing Institute para bater um papo aqui sobre como os produtos do Alaska podem contribuir com as indústrias do varejo e o food service brasileiro. Para isso, eu estou com a Cláudia Lecarnac e com a Vanessa Pamio, da River Global, empresa que representa o Alaska Seafood Marketing Institute, ou a ASME, como é conhecida pelo trade por aqui, que é patrocinador deste conteúdo. Vanessa é engenheira de alimentos e atua com marketing e trade. Seja bem-vinda, Vanessa. Obrigada, Fabi. Prazer estar aqui com você e com a Seafood Brasil para conversar um pouquinho mais sobre os pescados do Alasca. Prazer é meu, Vanessa. Já Cláudia ocupa o cargo de especialista internacional de trade. Ela está conosco remotamente da Colômbia, de onde participa da Feira Alimentex. Seja bem-vinda, Cláudia. Isso mesmo, tudo bem com todo mundo aí? Muito obrigada pela oportunidade de falar mais um pouco sobre os peixes do Alasca, mas também sobre as oportunidades e as vantagens de ter eles no portfólio em toda a cadeia brasileira. Muito obrigada. Prazer é nosso, Cláudia. Durante essa entrevista, um QR Code aparecerá na tela. Nele, você será direcionado para o Instagram da ASME, mas faça esse acesso somente após essa entrevista. Fique conosco, pois temos assuntos de grande interesse para você que atua no setor de pescados. Vanessa, vou começar essa entrevista com você. Mas, Cláudia, o recado é para você também. Fiquem à vontade para complementarem as respostas uma da outra. Vanessa, você poderia nos contar quais são os produtos promovidos pela ASME e de que maneira a origem influencia na qualidade e nas características dos produtos comercializados? Bom, majoritariamente a gente tem dois grandes grupos de pescados aqui na América Latina. Então, nós temos os peixes brancos e os salmões. Do Alasca, eles têm 5 espécies de salmão. Só que aqui na América Latina a gente trabalha com 3, que são as commodities. Temos também as ovas, que é o icurá, e no caso de peixe branco nós temos uma variedade um pouquinho maior. Então tem a genuína polaca do Alasca, que é a maioria dos pescados lá no Alasca. Temos também o black cod, que é um peixe com uma textura mais amanteigada. Temos o bacalhau, que é o Gadus macrocéfalos. Temos também o surimi, que ele é um bloco feito de genuína polaca do Alasca, é um bloco lavado, e ele posteriormente se torna o cani, que é como a gente conhece aqui. Temos também o halibut, que é uma espécie inaugural aqui na América Latina. Ele é um peixe bem grande, com um filé bem bonito. E temos o rockfish, que está disponível por enquanto só no Peru, mas a gente espera que esteja disponível por aqui para vocês também. Sobre a origem, como isso influencia, eu acho sempre legal a gente comentar sobre os 3 pilares do Alasca, que é selvagem, natural e sustentável. O que isso quer dizer? No Alasca é proibido por Constituição o cativeiro. Então, desde 1959, na Constituição do Alasca, é o único estado que realmente coloca a sustentabilidade como uma lei. Então, nenhum peixe lá vem de cativeiro. Todos são selvagens e, por serem selvagens, eles acabam sendo 100% naturais, porque não tem corante, não tem aditivo, não tem ração, não tem antibiótico, não tem nada. E na sustentabilidade, tem tanto a pesca sustentável, quanto também os outros fatores, as famílias de pescadores, que vem geracional, passando de geração para geração, sempre focando na perpetuação da espécie, nunca na pesca comercial como prioridade. Mas quais são essas boas práticas adotadas pelo Alasca para garantir essa sustentabilidade pesqueira? A conservação dos estoques, da pesca e também a valorização do pescador. Bom, a principal regra o primeiro é o estudo científico. Então, o que acontece? Biólogos marinhos e cientistas se reúnem para definir cotas para cada pescador. Então, eles estudam toda a biomassa disponível e, a partir desse estudo, eles definem o quanto pode ser pescado para que a espécie não tenha nenhum tipo de ação prejudicial, para que a espécie nunca entre em extinção. Definidas essas cotas, cada pescador vai receber certinho a sua cota. Mesmo com essa cota, cada pescador ainda pesca menos ainda do que foi definido. Então, é garantido que a espécie sempre vai estar lá para as gerações futuras. Além dessa pesca, a gente pode olhar também pela questão familiar. Então, muitas famílias no Alasca dependem da pesca, é a principal fonte de renda deles. Então, é uma questão de sustentabilidade social também. E, além disso, o aproveitamento inteiro do peixe, né? O aproveitamento íntegro. Então, todo o peixe é aproveitado, desde os ossos, que pode ir para a ração, até a pele, que pode ir para a indústria têxtil, e até mesmo o óleo do peixe, que vira ômega 3, né? Então, a pesca selvagem do Alasca é baseada em safras.
como funcionam as safras do peixe do Alasca? Isso significa que não há peixe o ano todo? Cada espécie tem a sua safra, a sua temporada de pesca. Inclusive, lá no nosso site, quem quiser conferir, tem um gráfico certinho de peixe branco e de salmão, que explicita onde cada peixe é pescado e qual a temporada, para a gente sempre ficar atento se tem ou não o pescado. Realmente tem alguns pescados diferenciados, como, por exemplo, o salmão pink, que não está disponível todos os anos. Esse ano, por exemplo, foi o ano do salmão queta, não foi o ano do salmão pink. Então, o que a gente faz na ASME é trabalhar com os importadores e com os distribuidores para definir uma estratégia bem assertiva para esse manejo de estoque. Exatamente, é isso, Vanessa. E realmente não é que de repente não, digamos que o Cham está agora com uma viabilidade melhor no mercado, né? E isso reforça muito esse tema que a gente gosta tanto de falar, que é o selvagem, né? Porque são peixes que estão livres na natureza, então eles têm praticamente um comportamento muito natural. E o fato deles praticamente seguir o ritmo da espécie e que realmente complementem toda essa corrida de salmão por estar soltos na natureza e estar praticamente expostos a todas essas mudanças, fazem que às vezes seja que algumas etapas ou algumas safras sejam mais favoráveis para alguns produtos e para outras não. É, e só para essa questão que a Vanessa apontou muito bem sobre deixar os frutos para as gerações futuras, né, para futuras gerações. Alasca tem uma variedade super ampla de matérias-primas disponíveis, uma pesca com média anual de quase 3 milhões de toneladas, que é incrível ver como tanto o governo quanto a indústria pesqueira adotam essas políticas, né, de gerenciamento responsável para gerenciar justamente os recursos que estão disponíveis, né? É assim, sempre será, né? E é bonito ser parte da história. Muito bom. E em relação à captura? Após a captura, como é feito o processamento do pescado no Alasca? O processamento pode variar um pouco, dependendo de cada espécie, né? E de onde é feito. Ele pode ser feito tanto em plantas quanto no barco fábrica. Então, são barcos enormes que já têm dentro dele uma própria fábrica. E aí, por exemplo, se for um filé, ele é disposto num painel iluminado, e aí o serviço de qualidade olha filé por filé para ver se está de acordo com as normas. Se for aí curar, por exemplo, as ovas, elas passam por uma esteira e tem pessoas especializadas nisso que vão olhando ova por ova e selecionando as ruins e retirando. Mas a parte importante que eu acho muito legal a gente reforçar aqui é o congelamento. Não importa se for em barco, se for na planta, o congelamento sempre vai acontecer pouquíssimas horas depois da captura. Então, recebeu, já vai ser congelado. E é um ultra congelamento. Então, isso garante uma shelf life muito maior para o pescado, garante que as características dele sejam preservadas, então ele acaba tendo um frescor até um pouco maior, e também inativa qualquer micro-organismo. Obrigada, Vanessa. Cláudia, agora eu gostaria que você nos contasse um pouco mais sobre como é feita a distribuição, a logística de distribuição dos produtos do Alasca para o Brasil. E por quanto tempo um distribuidor pode ter acesso a esses produtos para vendê-los no país? Ah, que pergunta tão, às vezes, desafiante, né? Vamos tentar responder o máximo possível. Então, Ah, vamos lembrar que o produto, como bem falou a Van, a gente tem um produto selvagem, natural, sustentável, então que vem diretamente dos Estados Unidos, né, desde o Alasca para o Brasil. Obviamente que em termos de logística, a gente sempre está ampliando o mercado, você está vendo a melhor acessibilidade para outros mercados novos, né? Por enquanto, aqui no Brasil vem diretamente dos Estados Unidos. A gente trabalha junto com todos os nossos importadores, distribuidores, essa, para que toda a cadeia do pescado, né, desfrute desses peixes do Alasca, né, agora disponíveis no mercado brasileiro. Mas, na verdade, essa história começa há aproximadamente 11 anos atrás, onde praticamente a gente já tem uma linha de parceiros, né, e a gente conta justamente com alguns parceiros aqui já brasileiros, obviamente que sempre a gente desfruta de ter essas conversas com o trade, justamente para trazer mais produtos novos aos portfólios, mas também ter cada vez mais empresas que que gostem de ter uma opção disponível no portfólio. Agora, se a gente fala de
de nossos importadores atualmente. A gente trabalha com a Frescato, com Prumar, com Deli, a Noronha Pescados, MGS, Pugis, Bom Porto e Campo Marino, né, pelo momento. E eles trabalham com as espécies que a Vanessa mencionou anteriormente, né? Agora, quando a gente se refere ao tempo, tempo é praticamente difícil de a gente ter uma aproximada. Eu posso falar para você 3, 6, 1 ano. Quando a gente fala de tempo, a gente tem que ter bastante cuidado também. E um tema bastante delicado, porque como você está falando de espécies que são selvagens, que de repente têm uma conduta diferente, então a disponibilidade deles no mercado também muda. E é por isso que a Vanessa comentou tanto da safra, né, desse tipo que a gente tem que levar em conta. E eu vou falar que não tem tempo, porque pode ser que de repente você queira o produto já já no portfólio e que de repente você tem que esperar a próxima temporada, no caso do salmão, por exemplo. Então, eu acho que para isso a gente está. Parece que a gente está no mercado. Nós, como representantes da Alaska Seafood Marketing Institute na América Latina, incluindo também México agora há pouco, é importante que a gente tenha essa conversa com o importador, a pessoa que quer trazer, com o distribuidor também, para ver como a gente pode apoiar nos pontos de venda. Então, praticamente, a gente trabalha com a cadeia toda, desde o exportador, que está mandando produtos lá diretamente, para saber exatamente, também conseguir ajudar com o ingresso no mercado que ele quer exportar, mas também com o importador que está passando pelo processo, de repente, pela primeira vez, com o distribuidor, que mais para frente vai levar para o ponto de venda, e exatamente, e por aí começa, né? Então, tempo é praticamente uma questão relativa. Entendi. E Cláudia, e quais são os processos para as empresas que estão interessadas na importação, distribuição e na venda dos produtos selvagens do Alasca? Como elas podem agir? Primeiro, pensar que você está trabalhando com um produto praticamente novedoso, que o consumidor também está conhecendo, às vezes, pela primeira vez. Então, eu acho que o primeiro fato é querer adicionar esse produto novo no portfólio. E é aí onde também tem muito essa agora que a gente fala, né, liberte-se dos produtos de sempre, né? O que a gente quer é abrir as mentes, é abrir de repente, essa ideia de que só a gente pode trabalhar com alguns produtos. Alguns produtos também podem te surpreender, no caso, por exemplo, dos produtos do Alasca, né? E eu acho que o primeiro fato bom, como normalmente a gente trabalha, a gente como entidade do governo dos Estados Unidos, a gente não pode praticamente ficar dentro do processo de negociação, né? Mas o que a gente faz sempre é brindar para esses importadores que querem, de repente, contar com as espécies do Alasca, brindar todo o suporte, incluindo os contatos dos nossos exportadores, né? E a gente justamente trabalha com disponibilidade de produto justamente para isso, trazendo o tema anterior praticamente à tona agora, e por aí começa, né? A gente, como ASME, como representante da ASME na América Latina, a gente o que faz é o suporte justamente para esse importador. Processos de DIPOA, de repente se de repente tem algum algum problema que de repente possa chamar a atenção dele e falar, olha, eu tenho umas dúvidas sobre isso, sobre de repente, a gente não lida muito com preços já é um pouquinho mais para a indústria, né, mesmo, mas a gente ajuda no que a gente consegue, no que a gente conseguir. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Vanessa. Agora a gente vai dar início ao segundo bloco, onde falaremos sobre as estratégias da ASME para as vendas dos produtos do Alasca no Brasil. Cláudia, vou aproveitar que a bola está com você e vou iniciar esse segundo bloco com você. Como é feito o processamento
dos produtos do Alasca na indústria brasileira? Bom, aí vai depender muito também da espécie, né, que a gente está falando. Vamos tomar um exemplo, polaca do Alasca, né, que é praticamente conhecida pela versatilidade do produto, porque é realmente incrível como você pode fazer vários formatos ainda ela estando congelada em bloco, né. Ela vem num bloco de 7,5 kg aproximadamente, eh, esse bloco está 100% feito de filetes de peixe, tá? Em forma de J, na verdade J, porque eles cortam, praticamente tiram a barriga dessa espécie. E ela é trazida em bloco, nesse bloco que eu estou mencionando aqui no Brasil, né? E que o que faz o nosso importador é praticamente criar novos formatos. Por exemplo, agora foi lançado um formato novo, né? Que é o Maritos. De repente, Vanessa, você quer falar um pouquinho mais desse formato? O Acho Maritos? legal até comentar um pouquinho sobre o J, sobre o formato do filé em J, porque parece que vem Por um favor. pedaço faltando, né? Parece, mas eu estou perdendo peixe. Só que não. O É que você verdade. tira é o pedaço prejudicial que poderia diminuir o shelf life do peixe. Então você continua mais naquele processo novamente de melhorar a shelf life do peixe. No caso do bloco, tem vários formatos disponíveis. O que a gente costuma ver por aí é um quadradinho. Então, é um quadradinho pequenininho de 100 gramas de peixe. Esse é um bloco de peixe prensado, né? Então, são várias polacas filetadas e prensadas neste blocão. E aí, normalmente, se porciona nesse bloquinho de 100 gramas, mas não tem nenhum limite para você criar, né? O Maritos, por exemplo, que a Cláudia estava comentando, é um moldado de peixe, como se fosse um empanado mesmo, um nuggets de peixe, voltado para o público infantil, porque o que acontece, às vezes as crianças têm um pouquinho de resistência a comer o pescado, né? E como a polaca já tem uma textura e um sabor bem mais suave, e já é um formato familiar para eles, que é o empanadinho, já é muito mais provável de inserir essa alimentação para a criança, né? Muito Além de textura, eu falaria que também essa, já mencionando a polaca e as diversas bondades que ela não tem esse cheiro de peixe, esse sabor tão de peixe, né? Que às vezes as crianças não gostam, que tem essa rejeição, de repente, e preferem, de repente, outras proteínas. Eu acho que esse é o mais, esses são os benefícios e o que leva, de repente, a uma criança a escolher, de repente, um Maritos, por exemplo. E o Alasca também vende peixe fresco? Em quais diferentes formatos eles são comercializados? Na América Latina, o peixe sempre chega congelado, né? Por questões de logísticas, é importante que ele venha congelado. E como eu até mencionei, ele já é congelado após a pesca, então pescou e já foi congelado. Então é assim que ele vem para a América Latina e para o Brasil. Eu acho até muito legal essa questão do congelamento, porque traz muita praticidade para a gente. A gente sempre incentiva o cooked frozen, né, que é o cozinhe congelado. Porque, por exemplo, a polar que a gente está vendo ali na tela, ela sai do congelador direto para o forno, fica 6, 7 minutos e já está pronta. Então, para o dia a dia, para um cozinheiro caseiro, por exemplo, é super simples. Até para uma comida oriental, né, para culinária japonesa. Tem esse preconceito, né, com o congelado, mas funciona super bem. E a gente tem restaurantes aqui em São Paulo que já trabalham e a gente tem feedback super bom. Vanessa, e em relação às vendas para o food service, como elas acontecem? As vendas para o food service são feitas diretamente entre o food service e o importador ou distribuidor. Lá no nosso site, no nosso Instagram, a gente tem o catálogo de qual importador e distribuidor tem qual espécie, então vocês podem entrar diretamente em contato com eles. Mas tem o QR Code do Instagram aqui na tela também. Quem quiser conversar com a gente, mandar uma mensagem, a gente também auxilia em todo esse processo de meio de campo, de entrar em contato para vocês conseguirem as espécies no food service. O salmão é o pescado que a gente chama de porta de entrada para o consumo no Brasil. E também uma das espécies mais importadas. Eu sei que o Alasca tem 5 espécies à sua disposição, mas quais estão disponíveis no Brasil? Realmente, o salmão pode ser considerado uma porta de entrada, né? Ele tem uma barreira de entrada muito menor do que outras espécies menos conhecidas, né? Porque o brasileiro já está acostumado, já tem no paladar o salmão de outras origens. Mas aqui no Brasil a gente tem 3 espécies que são as commodities. No Alasca a gente tem o salmão king, o salmão corro, o sockeye, o queta e o pink. Aqui na América Latina a gente tem esses últimos 3, que são as commodities
e que pode variar também de acordo com o tamanho, a cor da carne, varia de acordo com a alimentação e com a espécie. E como o food service pode se aproveitar dessas oportunidades, considerando que é onde ocorre o maior consumo de pescado? A gente sempre reforça que o pescado do Alasca é uma adição ao portfólio. Então, a gente não quer substituir nenhum outro pescado, é sempre uma adição, um extra. A gente está com um trabalho muito forte de colocar a origem no menu. Então, a gente gostaria muito que os restaurantes colocassem que ele vem realmente do Alasca, porque aí reforça sempre que é selvagem, que é natural, que é sustentável, que está super aliado com as tendências de saudabilidade atuais, né? E tem inovações em pratos? Se sim, quais são? Depende muito da espécie, mas o legal é que tem uma gama legal de espécies disponíveis de pescados do Alasca, tem formatos diferentes, tem a praticidade do cookie frozen e todos são muito versáteis. Então, a maioria das espécies permite você grelhar, você assar, você colocar no vapor sem você perder o ponto. São espécies com baixo teor de gordura e ricas em ômega 3. Então, tem um espaço muito grande para o chefe, para o cozinheiro brincar. Por exemplo, no 50 Best, que a gente participou, o chefe Claude ele fez um black cod com purê de cará, tucupi e pepino. Então, super diferente, né? Uma fusão do Brasil com os Estados Unidos, super legal. E, recentemente, também a gente fez uma colaboração com o chefe Arno, que ele fez um cheesecake de surimi. Então, é um espaço muito grande, dá para brincar bastante com os pescados. Vanessa, e em relação à comunicação, quando vocês definem as estratégias, vocês focam em uma comunicação direta com o consumidor final, pensando em gerar demanda junto aos importadores e aos distribuidores, ou vocês atuam diretamente com o distribuidor, ou ambas as estratégias ou outras? Nós atuamos, sim, diretamente com o importador e com os distribuidores, mas a gente não tem problema nenhum em atuar com toda a cadeia. Então, a gente atua também com ponto de vendas, com o consumidor, sempre focando na educação, né? Porque, às vezes, o que a gente observa é que nem todo mundo conhece os pescados do Alasca, qual que é o diferencial do Alasca. Então, a gente sempre foca na educação. Então, por exemplo, com distribuidores, com importadores, a gente tem um trade seminar, que a gente reúne empresas e processadores para explicar como funciona o processo, quais são os pescados. Já para consumidor final, a gente tem, por exemplo, ações em pontos de venda. Então, tem degustações, a gente leva o pescado, a gente faz um treinamento prévio com as promotoras para que elas possam explicar exatamente o que eles estão comendo, qual a origem. A gente decora mercados. A gente tem várias estratégias que acaba englobando a cadeia toda. Cláudia, como a ASME ajuda o varejo a inovar? Que interessante pergunta. Varejo é um ponto sensível, né? Porque você quer que o consumidor seja atraído por esses produtos, mas às vezes precisa de uma ajudinha, né? E aí onde a gente ajuda não somente o distribuidor que de repente chega na gente e fala, olha, estou tendo um pouquinho de problema com esse produto, não está saindo, você tem algum jeito de repente poder ajudar, de repente até com material para chegar nele, suporte em pontos de venda, de repente in store promotions, promoções que também de repente a gente pode ter uma promotora ali guiando o consumidor para chegar mais próximo nesse produto, mas também pode ser o mesmo varejista, o mesmo supermercado que fale para a gente, né, que está tendo uma dificuldade, ou que de repente a gente possa ter essa aproximação com eles e falar, olha, vamos colocar de repente essa chamada aqui para que o consumidor possa ver, né, sobretudo nossos pontos de venda tem muita, quando a gente faz essas ações com promotoras, nos pontos de venda, a gente faz muito essa chamada, né? Pode ser uma palavra como selvagem, natural, ou pode ser, de repente, em algumas épocas que a gente gosta mais, por exemplo, a Páscoa, né? Que a gente sabe que já o produto está sendo procurado e que realmente o consumidor aprecia nesse tipo de ajuda por meio de uma promotora, por meio de uma palavra que chame a você a experimentar um produto diferente. E assim como a gente tenta ajudar, obviamente a gente sempre vê a necessidade, né? E junto com a necessidade vamos criando melhores opções para ajudá-los, né? Tanto no varejo como também no food service. E como tem sido a aceitação, a preferência do consumidor por esses produtos?
Eu acho que é muito boa, só que a gente tem ainda tem muito caminho pela frente. Estamos falando de produtos congelados, né? E normalmente pode ter pessoas ainda com um pouquinho de resistência ao congelado. Estamos falando de produtos que são diferentes. Essa palavra de selvagem, natural, sustentável, às vezes faz pensar a pessoa que é muito caro, e quando às vezes não é. Ou de repente tem mais benefícios que comprar um produto que seja um pouco mais barato, mas que de repente não traz todos os benefícios que tem os produtos do Alasca. Então, se você coloca no balanço, às vezes até vale a pena fazer esse investimento para você, para a sua saúde. Então, se a gente fala de aceitação, preferência, é muito boa para quem conhece, mas ainda a gente tem um trabalho muito forte pela frente, tanto no varejo como no food, na verdade, com toda a cadeia, e por isso que a gente está aqui na América Latina, para justamente ajudar nessa educação ao consumidor. Sim, Cláudia. E eu gostaria que você nos contasse também sobre quais são as estratégias adotadas pela ASME para fomentar o consumo e aumentar as vendas dos pescados selvagens do Alasca. A gente está presente em todo no que possa. É, fazemos cada vez, como a gente fala na River Global, representante de Alaska Seafood Marketing Institute no Brasil, a gente go beyond, vai para frente, vai além dos limites, e a gente realmente tenta muito focar em vários veículos de comunicação, como por exemplo o que a gente está fazendo agora, levando a palavra Alaska Seafood, a palavra selvagem, natural e sustentável para vocês. Para você importador, para você distribuidor, para você que faz parte da cadeia do pescado. Eu acho que nossos primeiros anos, acho que a gente estava muito baseado no trade, e agora a gente está entrando para esse campo do consumidor, né? A gente estava muito no mercado B2B, e agora a gente está indo para o mercado B2C um pouquinho mais forte, já com penetração de produtos no mercado, e não só aqui no Brasil, tá? A gente tem produtos do Alasca na América Latina já. A gente está na Colômbia, no Chile, a gente está no Equador, estamos no Peru, como a Vanessa comentou. Então, praticamente, esses veículos de comunicação para a gente são importantes, essa campanha de comunicação é importante agora mais do que nunca. A gente participa muito de feira, não só na América Latina inteira, justamente como você comentou, eu me encontro participando justamente levando a palavra de repente selvagem pela primeira vez, ou de repente levando uma proposta diferente do que você já estava encontrando nos portfólios. E quando a gente fala, a gente está muito presente em social media, obviamente. Temos nossas redes sociais, Peixes do Alasca no Instagram. Você pode nos encontrar ali para saber um pouquinho mais sobre o que a gente faz aqui também. Temos nosso canal do YouTube, Alaska Seafood, que de repente ajuda muito com alguns vídeos para mostrar um pouquinho o nosso trabalho de o que a gente faz. Essa participação em feira ajuda bastante para o trade. A gente agora estamos pensando cada vez mais em estilos de comunicação com influencers, com pessoas com chefes. A gente trabalha bastante com chefes para levar essas receitas que são práticas, porque o bom dos peixes do Alasca, se eu posso falar um pouquinho mais sobre isso, é de que são praticamente ajudam muito esses chefes que são criativos, que gostam de fazer coisas novas, inovar, de repente tentar coisas diferentes, porque a matéria-prima é boa. Quando a matéria-prima é boa, e mais, vou falar, eu poderia falar que é muito boa, mas eu prefiro ser um pouquinho mais neutra, mas é realmente de excelente qualidade, está praticamente provado, né, com 5 pilares que eles têm. E realmente faz uma diferença no preparo, né? E você escuta isso nos chefes. Então, praticamente os cinco pilares do que a gente fala, de famílias e comunidade, responsabilidade social, gerenciamento de pesca, aproveitamento, certificações, praticamente você consegue ver isso no produto final. E é por isso que
a gente justamente usa todos os veículos possíveis para levar essa mensagem. Muito bom. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Vanessa. Vou aproveitar a Agradeço. deixa da Cláudia e vou dar início ao terceiro bloco, que destaca justamente as vantagens competitivas do pescado selvagem do Alasca. Vou aproveitar, Cláudia, que você está embalada, e eu gostaria que você destacasse, então, quais são as vantagens competitivas para as empresas que vendem os produtos selvagens do Alasca. Ah, primeiro, você está contando com um produto diferente no portfólio. Então, já é uma adição no portfólio que eu acho que agora, nessa época onde o consumidor, após pandemia, aprendeu praticamente que essa preocupação pelas nossas escolhas fazem totalmente a diferença, fazem uma diferença na nossa rotina, fazem uma diferença na nossa vida diária, eu acho que isso vira vital, né, para uma escolha de um produto. Quando a gente fala de vantagens competitivas para quem vende, você já está voltando muito para esse consumidor final que está esperando, de repente, um produto que seja mais, que faça bem para a saúde, mais agora do que nunca. A gente aprendeu a nos cuidar, a gente aprendeu a escolher, a gente aprendeu a colocar numa balança a parte do preço versus benefícios, né? O que eu tenho e se vale a pena a minha escolha, as escolhas que eu estou fazendo quando escolho um produto. E, e essa vantagem que te dá os peixes do Alasca, quando o teu cliente fala: olha só, que legal, você tem um produto diferente, eu nunca ouvi falar deles, você me conta? E ter a história que tem atrás desses produtos, a história que a gente está te contando, que a Vanessa e eu estamos praticamente conversando aqui com vocês, é uma história que a maioria das pessoas gosta, né, de ouvir. É uma história que, além dos pilares e além das palavras, eu acho que dá para ver no produto. Então, eu falaria que a primeira vantagem é você adicionar portfólio. Segunda, que você está chegando a outros clientes também, né? Uns clientes que vão mais pela parte sustentável, pelos origens, né? Eu que tenho a possibilidade de falar com bastante importador, de repente distribuidor, e você comenta, sim, tem uma tendência muito guiada ao preço, mas também tem empresas que já estão praticamente levando a palavra sustentabilidade como parte dos valores. E essa também é um jeito de levar também mais saúde para o cliente final, né? É, e quando a gente fala também dessas palavras selvagem, de um peixe que está livre na natureza, que é praticamente porque ele está fazendo muito movimentação e muito esporte, vamos falar assim, ele tem menos gordura, dependendo da espécie, então, e você vai vendo realmente como eles se comportam e como a indústria pode trabalhar juntamente com esse comportamento, visando pela sustentabilidade, pelos valores do mesmo estado do Alasca, realmente é uma coisa que muitos, vou falar todos, nossos importadores, gostam justamente de levar o nosso logo, né? A nossa logo que praticamente representa essas vantagens simplesmente na vista, no olhar, né? E eu acho que isso faz muito, isso leva muito importador, distribuidor, varejista, food service, né, a tentar ser um pouquinho mais independente, sair um pouquinho do sempre, pensar um pouquinho além, né, que o meu consumidor pode precisar mais para frente, né, vamos cuidar da saúde, vamos cuidar, de repente,
vamos cuidar um pouquinho mais das nossas escolhas, né? E entrando mais nesse terreno, eu acho que isso leva ao importador a procurar opções mais independentes dos produtos que sempre escolhe, né? Um pouquinho mais pro peixes do Alasca, por que não? E em relação à polaca, vocês estão acostumadas a defender a polaca do Alasca, que é processada diretamente no Alasca e single frozen, em contraste com a polaca chinesa, que é double frozen. Na prática, quais atributos da polaca americana fazem a diferença na indústria, no varejo e no food service? E onde este produto se encaixa, considerando a concorrência com os outros filés brancos? Bom, assim como a Cláudia tinha comentado, né, a gente nunca quer tirar um pescado e substituir pelo pescado do Alasca. A gente sempre quer agregar ao portfólio. Então, o que a gente foca muito é na nossa origem. A gente não foca no detrimento de outras origens. A gente foca na nossa origem, que é o nosso diferencial, que é sempre o selvagem, o natural, o sustentável. E eu acho que só para adicionar aí, sempre acho que vai ter uma briguinha. Preço, o preço sempre vai ser uma, de repente pode ser uma oportunidade, mas também pode ser aquela coisa que impeça, que impede a pessoa a escolher, né? Eu acho que quando a gente fala sobre diferentes origens, você também dá uma variedade de preço para as pessoas, né? Escolherem o melhor. E, na verdade, é pensar um pouquinho mais fora da caixa. Se você fala da polaca, eu convido a importadora, a distribuidora a realmente experimentá-la, realmente experimentar trabalhar com ela, porque realmente a versatilidade que ela tem na criação de produtos novos, no rendimento, na parte que eu falei, de repente, textura, a firmeza, você vai ver uma total diferença. Então, acho que eu posso falar muito, mas de repente acho que faz melhor meu convite de vai. Entra em contato com a gente e experimenta esse produto que realmente a gente tem para te mostrar vários benefícios. A conversa, com certeza, está muito rica e esclarecedora, mas nós já estamos encaminhando para o final. Cláudia, muito obrigada por sua participação com a gente e ótima feira para você. Você gostaria de deixar uma mensagem final? Muitíssimo obrigada, eu adorei, na verdade, conversar aqui um pouquinho sobre os peixes, sobre a competitividade deles no mercado brasileiro, na verdade, comentar um pouquinho nas nossas atividades em América Latina. Entre em contato com a gente, está aparecendo por aqui nossos contatos. Se querem saber mais sobre os peixes, a gente também tem o nosso site, alaskaseafood.com.br. Nos encontra no Instagram como Peixes do Alasca, como Peixes do Alasca. E se de repente vocês têm alguma pergunta, importador, distribuidor, e vocês querem já contar com os peixes do Alasca dentro do seu portfólio, por favor, entrem em contato por aqui com a gente também, que a gente estaria mais que feliz de apoiar vocês em todo o processo. Obrigada, Cláudia. Vanessa, estendo os agradecimentos para você também que está com a gente aqui no estúdio. E você também gostaria de deixar essa mensagem final? Eu queria agradecer você também, a Seafood Brasil, ao tempo de todo mundo que assistiu a gente, agradecer nossos parceiros que já trabalham com a gente e reforçar o convite da Cláudia, né, a novos parceiros para vir conversar com a gente. Tá bom, obrigada. Foi um prazer estar com vocês. Se você gostou deste conteúdo que abre um debate sobre as possibilidades do uso de novos produtos pela indústria, se ele te ajudou, foi importante para você, compartilhe com quem você trabalha. E, se você gostou, não se esqueça de curtir e seguir o canal.